Nesse vídeo nós vamos conversar sobre Parasita, um filme que tá dando o que falar, vencedor da Palma de Ouro em Cannes e considerado um dos melhores filmes do ano. E que é um filmaço. Um filmaço. Filme maravilhoso. Eu só acho que estão falando que é o filme do ano porque ainda não estreou A Vida Invisível, do Karim Ainous. Na verdade, A Vida Invisível é da Eurídice Guzmão e o Karim Ainous dirigiu o filme, né? Parasita apresenta diversas metáforas, tem uma consciência social muito interessante abordada no filme e ele trata muito mais do que a história parece ser na superfície. É o tipo de filme que a gente ama falar aqui e por isso a gente está muito feliz de vir falar sobre ele aqui hoje, sobre esses simbolismos, sobre os significados. Uma das questões mais claras de Parasita é sobre a desigualdade social, que já é logo escancarada pra gente na abertura do filme. A gente encontra a família Kim morando num porão, num subsolo, na verdade, num bairro pobre na Coreia do Sul. Que parece ser um fato comum retratado pelo filme, um fato comum lá na Coreia do Sul. As pessoas mais pobres morarem aquelas casinhas de subsolo. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. A família Kim é formada pelo pai, a mãe, o filho e a filha, 4 pessoas neste núcleo familiar. No extremo oposto está a família Park, que também é formada por um papai, uma mamãe, um filhinho e uma filhinha, mas são extremamente ricos, eles são podres de ricos. E esse é um assunto muito atual que a gente acompanha no nosso dia a dia, assim, diariamente a gente está vendo inclusive no Brasil um crescimento da desigualdade, voltando para o mapa da fome. Isso dá um incômodo, gera um desconforto tão grande ver aquela família naquela situação, trabalhando, dobrando caixas, né, sem emprego, fazendo esses bicos para tentar sobreviver, sem se alimentar direito. Quando consegue uma coisinha e consegue comer, né, é algo bem chocante, bem impactante e que representa a realidade de muitas pessoas. Enquanto isso, a outra família, né, que vive num luxo imenso, numa casa grande em que as pessoas mal se encontram lá dentro, a casa que era de um arquiteto que criou e, enfim, vendeu para essa família. O pai da família trabalha com tecnologia, que eu acho que também não é uma escolha por acaso, né? É muito curioso ver essas escolhas do roteiro de Parasita que o João Ho-bong fez, porque, por exemplo, o Park trabalhar numa empresa de tecnologia, é claro que não é à toa, já que as empresas de tecnologia estão causando uma substituição nos modos de trabalho, cada vez mais exigindo um tipo de mão de obra muito diferenciado. Já tem-se a discussão ao redor do mundo do que vamos fazer, do que nós temos que fazer com as pessoas que vão perder os empregos invariavelmente, porque vão ser substituídos por carros autônomos, por enfim, os robôs em fábricas já é uma realidade há muitos anos, né? O que a gente vai fazer com um monte de gente que vai ser substituída cada vez mais por trabalhos autônomos? Essa é uma discussão que o filme traz a partir das figuras dos pais. Um é um dono, um CEO de uma empresa de tecnologia, faz aplicativos e tudo mais, e o outro pai está desempregado, precisando fazer bicos para alimentar a família. E a gente sabe, a gente aprende na história que o pai da família pobre, o pai Kim, já foi motorista e perdeu o emprego, só que é uma realidade bem próxima da realidade mesmo de uma pessoa que já não é jovem, que passou dos 50 anos e não consegue mais um emprego, né? Ele não consegue se realocar no mercado de trabalho, né? O mesmo caso da mãe. E a questão dos filhos, que são extremamente talentosos, inteligentes, a menina super talentosa em design, manipulação de imagens. Sim. E não pode estudar e não consegue um emprego porque não tem condições de pagar um ensino superior. É bom ressaltar que a desigualdade social está crescendo mesmo, como a Bia já abriu falando. Aqui no Brasil, ela nunca foi tão ruim, inclusive, tem dados mostrando isso ao longo dessas últimas semanas, que está só abrindo cada vez mais esse fosso entre as pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Dá um certo desespero mesmo assistir essa realidade dessas pessoas, porque a gente se aproxima também
Na questão de, por exemplo, das caixas de pizza que eles estão montando, é uma realidade meio que de aplicativo, né? Me lembrou um pouco Years and Years também, que mostra esse processo que a gente está passando de mudança dos empregos, as pessoas ficando desempregadas e buscando empregos informais. Então é um processo muito louco que a gente está vivendo e vê retratado nesse filme. Não precisa nem lembrar só de séries ficcionais, aqui no Brasil a gente já tem um contingente gigantesco de pessoas que estão em trabalhos informais. O fato é, a desigualdade está cada vez maior, ela está piorando, enquanto a gente tem um mundo que é cada vez mais capaz de produzir mais alimentos, de produzir mais tecnologia, de facilitar a vida de muita gente, enquanto outros vivem no extremo oposto, né? Tem uma coisa que é muito curiosa, é que o filme representa a luta de classes, que é um conceito abstrato, mas no filme acaba sendo literalmente uma luta de classes. Aquele final em que um esfaqueia o outro, o pai Kim fica super nervoso já com a situação, ele já vai escalando o nervosismo com o cara mandando ele vestir de índio, e aí no final ele já chega... Então acho que é uma representação literal do que é a luta de classes, né? Assim, durante o filme todo, que culmina naquele final slasher espetáculo, que impressionante. Esse final slasher é muito da hora, porque o filme, assim, ele começa com uma coisa meio comédia de costumes, daí ele passa por um drama, e aí tem uma pegada de suspense ali também, e aí o final dele é um slasher movie, é sensacional quando chega no final, todo mundo se esfaqueando. Pô, tem um cara que é espetado, literalmente, enfia espeto, né? Um espeto cheio de linguiça. Que é muito e o cachorro bom, vai lá e come, sabe? Isso também é uma coisa muito espetacular do filme, que é esse humor, né? Como ele consegue, num tema triste, tocante, ainda tratar com humor. Um dos grandes símbolos do filme é aquela pedra enorme que ele... sei lá, um enfeite que a família recebe do amigo do Ki-woo, que é o filho, né? E é uma pedra que tem o simbolismo do trabalho, que é para trazer prosperidade para aquela família que tá passando por momentos de necessidade. E eu achei um símbolo muito interessante, porque é a partir desse momento em que eles começam a desenrolar toda a história e conseguir todos trabalhar na casa da família Park. Outra questão da pedra é quando eles estão bem, assim, relativamente lá na família, eles estão agora ganhando dinheiro, e aí vem aquele bêbado fazer xixi na porta deles, e o Ki-woo ameaça pegar a pedra pra tacar no bêbado, e o pai dele fala, não, tipo, tem maior cuidado com a pedra, né? Realmente simbolizou eles saírem de um buraco muito grande. E aí no fim ele quer usar a pedra para tirar eles da enrascada e matar o cara que tá morando no porão e que vai delatar, e ele acaba sendo quase morto pela própria pedra. Então é um símbolo que fica girando e rodando no meio dessa história. E no final também tem a questão dele escalar uma pedra, né? Uma montanha, um morro, que ele vai lá para observar a casa à distância e pensar em como ele vai fazer o sucesso, como ele vai ganhar dinheiro para comprar de novo a casa. Também pode se relacionar com uma jornada do empreendedor, assim, que é árdua, que você tem que subir um monte e que se você se esforçar muito, você vai chegar lá. É muito impressionante a imagem dos porões. Primeiro o porão da família Kim, que é um porão onde eles vivem. Não é bem um porão, é uma casa no subsolo. É um porão, é uma casa no subsolo, é um porão. Enfim, é porque não pertence a uma casa, eles já moram numa casa no subsolo. E a família Park também tem um porão na casa deles, que eu nem sei se eles imaginam qual é o tamanho daquele porão de fato. E os dois porões estão relacionados com a extrema pobreza desse filme, já que no porão dos Kim vive a família e no porão dos Park vive o marido da antiga governanta dos Park. É interessante essa imagem do porão como o lugar da sujeira, né? O lugar do que você não quer ver, do que você não quer conviver, da coisa que tá suja, que tá imunda, que é fedorenta, né? Inclusive é muito simbólico a família não ter consciência de que existe aquele porão, não saber onde que os funcionários moram, não saber que eles moram num subsolo, né? Então é relegar mesmo, é esquecer, não querer saber das pessoas que são mais pobres. E enquanto tá tudo desmoronando para eles, para a família Kim, eles chegam em casa e a casa deles está simplesmente inundada
o esgoto saindo, né? Como se todas as mentiras que eles estivessem escondendo estivessem para vir à tona. 자들이 원래 참 잘 속아. Tem um ponto que é muito interessante, que é o do cheiro. O odor característico de pessoas pobres que o pai da família Park faz questão de enfatizar algumas vezes, de tampar o nariz algumas vezes no carro, ou quando o cara que vivia no porão tá morto, ele também faz esse... tampa o nariz, assim. E eu acho interessante essa escolha de retratar isso no cinema, porque o cinema é um meio que consegue nos passar a visão, a audição com muita perfeição, mas o cheiro a gente ainda não chegou lá. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Uma questão central em Parasita é sobre o nome do filme. Quem realmente é o parasita nessa história? No começo a gente tem a impressão clara de que é a família Kim que está agindo como um parasita, já que ela se aproxima da família Park do modo sorrateiro, dá um golpe, aquilo é praticamente um estelionato, né? Você engana as pessoas para conseguir o seu objetivo, mas no final das contas a gente acaba refletindo que a família Park também, de certa forma, age de forma parasitária, porque eles dependem dessas pessoas também. E dependem de uma relação em que é completamente abusiva, não é uma relação saudável de patrão e empregado, de tutor e tutelado. É uma relação em que uma família não sabe fazer absolutamente nada se não tiver pessoas que sejam praticamente subjugadas por ela para fazer essas coisas. E aí fica muito claro que meritocracia é uma coisa que esse filme rasga na nossa cara. Porque se uma família é riquíssima e não sabe fazer nada, depende de tudo e de todos para viver, e a outra é quem faz tudo e é a família pobre? Oi, como assim? A gente já falou anteriormente como os filhos da família Kim são talentosos, inteligentes e estão na lama. É só você se esforçar para conseguir chegar ao sucesso e à riqueza? O sonho do garoto Kim de comprar a casa para libertar o pai dele, inclusive, é o retrato desse mito de meritocracia que o filme, de certa forma, aborda. Não diretamente, mas deixa a gente pensando sobre ele. Já que é apenas um sonho. Parece que deu tudo certo e quando a gente vê ele tá só imaginando, tá escrevendo uma carta pro pai dele que tá lá no porão. O próprio João Robon falou sobre isso do filme em entrevistas que ele deu uma entrevista na Ilustrada muito legal, em que ele comenta, a gente acha que esses sistemas de opressão social e econômica, socioeconômica, são coisas do passado. Parece que ficou lá atrás. Aqui esse pessoal é pobre, vai ser pobre o resto da vida. Quem é rico vai ser rico o resto da vida. Porque a gente vive sob um regime que faz a gente acreditar que, se a gente se esforçar, a gente chega lá. E não é bem assim. Primeiro que você está pressupondo que talvez quem não chegou lá, ou onde quer que seja esse lá, não está se esforçando bastante. E não é por aí. E outra é que você precisa alimentar essas coisas para que essas pessoas que estão em cima, você precisa alimentar esse ideal para que essas pessoas que estão em cima, essa casta de rico, a gente tá falando de rico, não tô falando de pessoas que são bem remuneradas, pessoas, enfim, falando dessa galera que é, tipo, podre de rico, não tem onde enfiar dinheiro. Essa galera é meio que imutável mesmo, eles estão lá sempre, desde sempre, são as mesmas famílias. E aí o João diz que isso parece que acabou, mas não, a gente vive nisso e reproduzindo isso diariamente. Esse é o sistema que a gente vive. É bom lembrar também que existe o conceito de privilégio, né? As pessoas que estão no topo da cadeia, essas pessoas dessa família, por exemplo, têm o privilégio de continuar ali, o privilégio vai alimentando, e é esse sistema que a gente vive atualmente. Não deixa de ser irônico que eles citem o tempo inteiro os Estados Unidos como exemplo de sociedade ou de modelo que eles querem, né? Então, meu amigo estudou em Illinois, e aí a mãe do menininho lá, da família Park diz, eu trouxe essas flechas dos Estados Unidos, mandei encomendar lá, é dos índios americanos mesmo. O tempo inteiro os Estados Unidos são esse modelo. E os Estados Unidos, acho que não sei se tem alguém que ainda acredita nisso, mas é um dos países mais cagados do mundo também. É um país extremamente racista, é um país extremamente desigual, então é bem legal que eles tragam pro filme essas referências, né? Tipo, os Estados Unidos como se fosse exemplo de alguma coisa quando não é de nada. Especialmente falando do cinema, né? Cinema
dos Estados Unidos que devora tudo e que é referência para tudo. Aí a gente tem um cinema sul-coreano colocando essa ironia na família como se tudo que fosse dos Estados Unidos fosse bom, então, vou contratar, ele estudou em tal lugar, essa empresa é não sei da onde, dos Estados Unidos. E achei bem engraçado e irônico. Enfim, Parasita foi um filme que deixou a gente pensando muito, ficando muito da hora mesmo. Se você não assistiu, você tomou um monte de spoiler, então vai assistir. Se você assistiu ao filme, a gente quer saber muito a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário o que você achou. Até o próximo Acho vídeo. que eu falei você, tá bom? Tá Repete ótimo. tudo? Não, tá muito bom. Então tá. Até o próximo vídeo e tchau. Não Tchau. esqueça de se inscrever aqui. Até o próximo.